Boa noite. A imprensa na Bahia. Este é o tema do nosso TVE Debate de hoje. O perfil do nosso jornalismo, as vinculações políticas e econômicas dos nossos meios de comunicação. Vamos fazer também uma homenagem especial ao Jornal da Bahia, que se estivesse funcionando, esta semana estaria completando 50 anos. Para debater esse tema com a gente, nós convidamos o presidente da Associação Baiana de Imprensa, jornalista, colunista do Jornal à Tarde, Samuel Celestino. Boa noite. Boa noite. Temos também aqui o professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Luiz Nova. Boa noite, professor. Professor Luiz Nova, que é mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. E temos conosco também o Emiliano José, jornalista e professor de Comunicação da UFBA, que também trabalhou no Jornal da Bahia. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, e antes de começar o nosso debate aqui na mesa, vamos ouvir declarações de ex-funcionários do Jornal da Bahia, de gente que participou da história desse jornal, que foi um jornal corajoso e independente, que acabou deixando de funcionar por causa de perseguições políticas. O auxílio, com a conjugação de esforços de jornalistas e pessoas que fundaram o jornal, entraram com capital para que o jornal existisse, o Jornal da Bahia foi fundado no dia 21 de setembro de 1958, portanto, há 50 anos atrás. Nesse momento, as atenções se voltam para o Jornal da Bahia, para a história do Jornal da Bahia. Houve até agora uma relevância muito grande dada a fase do conflito do Jornal da Bahia com Antônio Carlos Magalhães. Quando o jornal fez algumas críticas, ele não concordou, revoltou-se, né? Passou a contestar o Jornal da Bahia, entrou um clima de divergência muito grande entre o jornal e ele. E quando ele assumiu o governo em 1970, a primeira medida que ele tomou no seu governo foi proibir a publicidade do governo do Jornal da Bahia. O jornal não se intimidou, continuou a fazer críticas ao seu governo, né? Embora críticas construtivas, porque ele não era ninguém era inatacável. Era inatacável por causa da ditadura, mas o jornal tinha coragem de atacar o governador mesmo em plena ditadura. Toda coisa de responsabilidade contra o governo Antônio Carlos Magalhães, o jornal mandava eu fazer. Porque sabia que era verdade e depois o Antônio Carlos ficava pé da vida, sabe? Muita gente e toda a gente com idealismo muito grande. Então, eu cresci profissionalmente no meio dessa gente. O Jornal da Bahia, após a sua entrega aos advogados Francisco Basto e Carlos Barral, reuniu uma redação de muito boa qualidade. O jornal estava exatamente saindo daquele período da perseguição política do Antônio Carlos Magalhães, então ele começou a ter uma postura não de criticar tudo o que o governo fazia, como foi no período da perseguição. Naquela época já tinha a possibilidade de fazer um jornalismo mais investigativo com as coisas pertinentes ao governo, porque tínhamos essa liberdade de bater. Foi um período de efervescência na reportagem. O Jornal da Bahia valorizava muito a reportagem. Nossas equipes iam para o interior, levantava a realidade desse interiorzão todo da Bahia e colocava nas páginas do jornal. O jornal naquela época tinha coragem de dedicar 1, 2 páginas a uma reportagem de um jornalista. E na fase posterior, já em mãos do doutor Mário Kertz, nós tivemos à frente da redação o jornalista, o talentoso jornalista João Santana Filho. Cumprimento a todos pela passagem difícil, pelo exemplo que nos deixou, mas imaginar que hoje a situação
seja de plena liberdade, tampouco é algo que eu posso admitir. É uma mudança muito grande, porém, quanto aos jornais, eu acho que os jornais melhoraram também muito. Melhoraram muito. Todos os jornais da Bahia, do Brasil, não é? E o Jornal da Bahia estaria entre eles, naturalmente, né? Foi uma pena que, em consequência da ditadura, o jornal, 20 e muitos anos depois, porque foi em 94, né, 20 anos depois, fechasse. Bom, estamos de volta aqui à mesa, então eu vou começar pelo Samuel Celestino, nosso presidente da Associação Baiana de Imprensa. Você concorda com esse argumento de que foi realmente essa perseguição política que foi determinante para o fim do Jornal da Bahia, Samuel? Pois sim. Mas antes eu gostaria, primeiro, de dar um abraço forte em João Falcão, um idealista que criou, em 1958, o Jornal da Bahia. E vi desfilar nessa apresentação pessoas como Luiz Guilherme, como Odaque Miranda, como Fernando Vita e Anísio Circuncisão de Carvalho, além de Carmela Talento. Desse grupo que aparece aí, João Falcão era o proprietário do jornal. O único com quem eu trabalhei efetivamente foi Anísio Circuncisão de Carvalho, que era o único fotógrafo no início do Jornal da Bahia. Eu entrei no Jornal da Bahia em 1965, portanto, meu jornalismo nasceu no Jornal da Bahia. E o Jornal da Bahia veio a fechar em consequência de problemas políticos, num momento difícil do país, numa época de ditadura militar, em que o governo do Estado tinha poderes e a economia também era uma economia pequena. Os jornais viviam muito das verbas publicitárias oficiais e o Antônio Carlos cortou o duto publicitário para sufocar e asfixiar o Jornal da Bahia. O Jornal da Bahia foi vendido e nunca mais conseguiu ser aquele jornal combativo que era antes e que nasceu com jovens talentos da Bahia que vinham, sobretudo, do Colégio Central da Bahia. Samuel, num dos depoimentos a gente aí fala em críticas construtivas, né? Naquela época da ditadura, quer dizer, em alguns momentos o Jornal da Bahia também se posicionou ao lado da ditadura, né? Em algumas reportagens. Quer dizer, não era uma posição, digamos assim, de oposição constante a esse regime, né? Não, veja só. Se o Jornal da Bahia se pusesse, ou qualquer um jornal do país se pusesse contra a ditadura naquele momento, seria imediatamente fechado. Não tinha forma de sobreviver. O Jornal da Bahia se equilibrava. O Jornal da Bahia fazia uma contestação ao governo do Estado, defendia princípios fundamentais dos direitos humanos, mas não chegava ao ponto de atacar a ditadura, porque se assim o fizesse, não tinha condições de subsistir. O jornal era muito visado, era tido pela ditadura na época como um jornal feito por comunistas, e essa marca ficou presente no Jornal da Bahia, quando na verdade era apenas um jornal democrático, um jornal que vivia em função de fatos que pudessem ser importantes para o desenvolvimento político e para as liberdades no país. Professor Emiliano, o senhor trabalhou no Jornal da Bahia como editor, pauteiro e repórter, né? Como é que o senhor analisa essa posição editorial do Jornal da Bahia nos diversos períodos aí? Eu fui editor de política, fui chefe de reportagem. Editor de política é um ponto crítico. Editor de política, chefe de reportagem, pauteiro, repórter especial, repórter. Eu, no Jornal da Bahia, 10 anos depois de Samuel, é verdade. Porque Samuel é bem mais veterano que eu, no jornalismo, é importante dizer. Eu cheguei em 1975 ao Jornal da Bahia, tinha recém saído da prisão e fui chamado por Sérgio Oliveira, então chefe de reportagem naquele momento, para ser repórter. Para muito orgulho meu, eu estava na tribuna e fui chamado para lá. Eu tinha recém-iniciado a carreira jornalística propriamente e fiquei muito honrado com o convite e tive a experiência extraordinária de trabalhar no Jornal da Bahia. O Jornal da Bahia, Samuel já ressaltou isso aqui, ele enfrentou a partir, no primeiro governo, e já um pouco antes, né, no primeiro governo do Antônio Carlos Magalhães, o governo